Nos últimos tempos tenho sentido cada vez mais que muitos jovens, muitos colegas, amigos, colaboradores, que estão a pensar em celebrar os seus contratos de empréstimo com a banca para comprar casa, têm uma dúvida, que é: deveremos adotar taxa variável ou taxa fixa, sabendo que, em geral, os bancos ainda oferecem, alguns já não, mas ainda oferecem a opção da taxa constante, com uma pequena penalidade na casa de 1% ou um pouco mais. E eu aí recordo-me que há alguns anos atrás também tive amigos com essa dúvida. Eu recomendo-lhes vivamente a taxa constante, porque não era normal que aquela situação que vivemos desde 2016, da taxa de referência do Banco Central Europeu ser nula ou até negativa, fosse manter-se no tempo. E, portanto, agora estão muito satisfeitos por terem tomado essa decisão e estão a beneficiar dessa sagesse em relação ao futuro. Mas agora põe-se o problema se, com a nova taxa de referência de 2% do Banco Central Europeu, qual será a melhor atitude? Bem, convém lembrar que, mesmo na Europa, com o euro consolidado, o mundo não começou há 6 anos atrás. E se pensarmos justamente há 22 anos atrás, portanto em outubro de 2000, a taxa de referência era 4,75% do Banco Central Europeu. E a inflação andava na casa dos 2%. Isto é bom para as pessoas perceberem que os próximos 10 ou 20 anos podem trazer muita surpresa, muita variabilidade, muitas situações diferentes. Não acreditamos que o mundo vai ser sempre igual a estes 6 anos que vivemos. E é por isso que também vale a pena pensar no que acontece com a Federal Reserve Bank. Tudo indica que vai acabar o ano nos 3,5 ou 3,75 e no próximo ano ir para os 4 ponto qualquer coisa. Ora, não é possível também haver uma grande diferença entre as taxas de referência. Porquê? Porque a moeda em que a taxa de referência é mais baixa, corresponde a taxas de juros mais baixas, torna-se uma moeda menos apetecível, menos atraente. Bom, isso significa que se desvaloriza. Convém ter presente que, com estas políticas do Banco Central Europeu, por muito que pese à sua muito ilustre Presidente, e aos membros dos governos europeus, que têm muita influência no Banco Central Europeu, que o euro já perdeu 20% de valor em pouco mais de um ano. E isso pesa na nossa carteira, por exemplo, todas as semanas quando vamos pôr combustível no carro. Porque, como sabem, o petróleo é comprado em dólares e, portanto, temos aí uma multa de 1,2 sempre que atestamos o carro. Portanto, essa política está a aumentar os custos energéticos. Os custos energéticos aumentam muito a inflação, não só a nível do consumidor final, mas das empresas. Como sabem, ainda hoje apareceram notícias muito importantes e preocupantes de empresas que reduzem a produção, põem o pacto de produção em layoff, porque não têm dinheiro para comprar todo o combustível, o que significa que vai reduzir a oferta. E, pelos princípios da economia de mercado, quando reduzimos a oferta, aumentamos o preço, aumenta a inflação. Portanto, resumindo, e de uma forma muito simples, eu diria que um jovem que esteja com esse problema decisório deve admitir que os seus próximos 10 ou 20 anos, que é o período de maior esforço para esse pagamento do reembolso do empréstimo, é possível termos cenários em que a taxa de referência seja 2 ou 2,25 ou 2,5, mas pelo menos 2 pontos acima dos 2% atuais. Aliás, tudo indica até que no final do ano já estaremos acima dos 2%. E, portanto, a análise é muito simples. Com esse cenário, o decisor que vai contrair o empréstimo tem capacidade financeira, remunerações, meios familiares que aguentem esse embate sem viver uma situação crítica ou não. Ou se admitirmos que a taxa de referência passa a 4%, ele vive uma situação crítica em que tem que vender a casa, tem que tomar outras decisões drásticas que têm sempre imensos impactos negativos, psicológicos, até muitas vezes na própria harmonia do casal. Essa é que é a questão. Se efetivamente esse teste, chamemos stress test, assim como se chama para os bancos, aqui é para o jovem que vai contrair o empréstimo. Se esse stress test for negativo, eu recomendo vivamente que utilize uma taxa constante, enquanto os bancos ainda continuarem a oferecer essa opção e, como vimos, alguns já não oferecem. Se, por contrário, não tiver problemas, sentir que é algo que está muito nas suas capacidades, bom, então aí terá mais liberdade de escolha. Agora, o que eu recomendo vivamente é que não adotem uma solução de taxa variável em que, num cenário da taxa atual mais 2%, entrem numa situação crítica.
Isso é, a todos os títulos, não recomendável.